com o futuro deles. O lado de cá também é só gente jovem, né, Paulinho? Então é o mais novo de todos aí. Para falar um pouco mais sobre o assunto e abordar um tema que pouca gente está falando agora, para entender que o grande argumento do governo qual é? Qual é o grande argumento do governo para aplicar esta PEC? Déficit da Previdência. Então, esse é um tema que nós temos que saber. Realmente tem déficit? Realmente falta dinheiro? Nós não contribuímos o suficiente? Não pagamos impostos o suficiente? Esses são questionamentos que vamos fazer. E o Fábio Cotovici, que é contador, vai nos abordar esse tema da Seguridade Social. Nem todos aqui sabem o que é, né? Seguridade Social, e vai nos esclarecer um pouco mais sobre essa questão do tal do déficit da Previdência. Fábio. Obrigado, Tarcísio. Boa noite a todos. Cumprimentar a mesa. Obrigado pela oportunidade. E vamos começar aqui. O objetivo aqui é a gente fazer uma reflexão, porque quando se trata de PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, no que se está mexendo é na Constituição Federal. E para isso a gente precisa entender um pouquinho o que a Constituição Federal diz a respeito do sistema da Seguridade Social. Então, primeiro, o que eu vou apresentar aqui? O que é Seguridade Social, o que é a Previdência Social e a pergunta que não quer calar. Afinal de contas, a Previdência Social é superavitária ou deficitária? Vocês já perceberam que nos debates ou nas conversas, nas reportagens, pouco se fala sobre números. E ao final, eu gostaria aqui de apresentar um pouquinho dos números que o governo traz e que alguns estudos que estão na sociedade aí estão trazendo como informação. Bem, primeiro, o que é Seguridade Social? Segundo o inciso 3º do artigo 1º da Constituição Federal, um dos fundamentos da nossa República, que ela é constituída em Estado de Direito, é o quê? A questão da dignidade da pessoa humana. Quando estamos falando de Previdência, quer dizer que o governo considera, lá no artigo 3º, né, aliás, no inciso 3º do artigo 1º, que é necessário haver dignidade para as pessoas que são brasileiras, para os brasileiros. Em segundo ponto, constam como objetivos fundamentais da República, lá no inciso 1º e 3º, lá do artigo 3º da Constituição, o seguinte: construir uma sociedade livre, justa e solidária. No inciso 3º diz: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, estamos tomando como base aqui, como os princípios que estão lá na Constituição Federal, para compor o que é a Seguridade Social. Já o artigo 6º, ele determina que são direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, aí vem Previdência Social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Eu grifei ali saúde, Previdência Social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados, porque são os três direitos sociais que compõem, então, a famosa Seguridade Social prevista na Constituição. Então, lá no artigo 194, a Seguridade Social, então, compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e sociedade, destinadas a assegurar os direitos de quem? Os nossos direitos em relação à saúde, previdência e assistência social. Então, olha que interessante, o sistema de Seguridade Social brasileiro, previsto na Constituição Federal, ele é um tripé. Ele é composto por saúde, previdência e assistência social. Isso é importante que fique claro para todos, para que na hora que você está vendo as notícias, lendo sobre o assunto, isso fique claro. Então, nesse momento, a PEC, ela está afetando dois pontos desse tripé, que seria a previdência e a assistência social. Quando o governo mexe no tempo de contribuição, na idade mínima, no benefício, BPC, né, ele está mexendo em dois itens que compõem esse sistema.
E já no artigo 195, ele determina que o quê? A Seguridade Social será financiada, e aí vem como que esse sistema se sustenta financeiramente, né? Ela é financiada por toda a sociedade, de forma direta ou indireta, mediante recursos da União, Estados, Distrito Federal e municípios. E aí tem as seguintes contribuições. Então, existe a contribuição do empregador, que é a parte, vamos dizer assim, que a empresa ou a entidade onde a pessoa trabalha contribui, e a contribuição do trabalhador e demais segurados da Previdência. Ainda assim, existe a receita de concursos e prognósticos, que são as loterias oficiais, né, que também contribuem para o sistema da Seguridade Social. E também do importador, ou seja, as pessoas jurídicas ou físicas que fazem importação de produtos do exterior. Basicamente, então, a Seguridade Social ela é composta, ela é financiada por esses itens. Ainda, para entender melhor o que é a Previdência Social, ela então é um seguro que garante a renda do contribuinte e de sua família em casos de quê? Doença, acidente, gravidez, prisão, morte e velhice. Para ter essa proteção, é necessário se inscrever e contribuir todos os meses. Ela oferece o quê? Vários benefícios que juntos garantem tranquilidade, né? Quanto ao presente e em relação ao futuro, assegurando rendimento seguro. A questão aqui não se questiona o valor que ela remunera. A questão é a segurança do rendimento. Uma vez que a pessoa se aposenta, ela tem garantias de que aquele rendimento ao qual ela tem direito, ela vai receber. E aí eu coloquei aqui uma lista que são os benefícios que o nosso sistema de previdência social, ou da Seguridade Social, ela paga. Aposentadoria por idade, por invalidez, por tempo de contribuição, as aposentadorias especiais, que foi comentado aqui, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão, pensão por morte, as pensões especiais, no caso portadores de uma síndrome ali da talidomida, salário maternidade, salário família e assistência social, o conhecido BPC. Então, como vocês podem perceber, são vários benefícios, né? Entre eles eu tenho aqui tanto da parte previdenciária como da parte de assistência social. Então, afinal de contas, para que serve a Previdência Social? Para substituir a renda do segurado contribuinte quando da perda de sua capacidade de trabalho. O que pode acontecer com todos, né? No momento em que eu perco a minha capacidade de trabalho, eu tenho um auxílio, eu tenho um apoio, eu tenho uma ajuda, vamos dizer assim, do governo. É nesse sentido que a Constituição fala. Como é que isso está organizado? Lá no artigo 201 da Constituição, ele determina que a Previdência ela é organizada sob a forma de regime geral. Não é o único regime existente, existem os regimes próprios também, mas o regime geral é o que abrange a maior parte dos trabalhadores no Brasil. Ele é de caráter contributivo e de filiação obrigatória, então deve-se observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, afinal, a Previdência ela é superavitária ou deficitária? Aí eu tenho que fazer algumas considerações. Eu fiz aqui algumas considerações. Então, se lá no artigo 194, ele concebeu o direito à Previdência Social como parte integrante de amplo sistema de proteção social ao cidadão brasileiro, que é denominado Seguridade Social. Então tem que considerar isso lá no 94. Agora, esse arranjo constitucional, né, essa organização constitucional, ele foi inspirado num modelo tripartite, clássico, onde participam trabalhadores, empregadores e o Estado, que são responsáveis, nesse caso, pelo financiamento das políticas públicas. Então, além dessas duas considerações, o modelo, e aqui é importante, o modelo europeu de Seguridade Social, ele inspirou a nossa Constituição de 88. Né? Não é uma cópia, mas foi inspirado no modelo europeu. Ele instituiu o quê? O orçamento da Seguridade Social. O orçamento é onde eu reúno todas as receitas
e todas as despesas que compõem esse, vamos dizer assim, esse bloco, essa divisão econômica dentro do governo. E aqui eu coloquei as contribuições que fazem parte desse financiamento, que são o INSS, a contribuição social, a COFINS, o PIS, as contribuições sobre os concursos e prognósticos, as loterias, e as receitas próprias dos órgãos e entidades que participam do orçamento. Então, aqui são basicamente os impostos e as contribuições que compõem, né, a fonte de recursos do sistema da Previdência Social. Agora, mesmo que lá no parágrafo 5º do artigo 65, ele determina a obrigatoriedade de apresentação de 3 orçamentos, e aqui eu quero fazer um parênteses. Quando fala isso, eu me refiro ao seguinte: o governo tem determinado na Constituição Federal, ele precisa apresentar 3 orçamentos: o orçamento fiscal, o orçamento das empresas estatais e o orçamento da Seguridade Social. Isso é o que determina a Constituição. Só que os sucessivos governos que nós vemos, que nós presenciamos e estamos vendo, eles têm incluído na lei orçamentária anual, que é enviada ao Congresso, apenas 2 peças orçamentárias. E aqui eu quero fazer esse parênteses, porque se eu tenho por obrigação entregar 3 orçamentos, por que são entregues apenas 2? Aí vamos olhar que orçamentos que são entregues. O orçamento das estatais, ok, tem uma peça dele que apresenta. Mas eu tenho ali o orçamento fiscal da Seguridade, que eles aparecem de modo agregado. Ou seja, eu não consigo, pelas contas que o governo apresenta, separar o que é orçamento fiscal do que é orçamento de Seguridade Social. Aí eu pergunto para todos: quando eu tenho coisas agrupadas, unidas, eu não consigo extrair ali o que é cada uma delas. E aí vem, acho que, um grande ponto de confusão. Por que ninguém mostra números, né? Vamos dar um pouquinho. Isso exige o quê? Que estudiosos especialistas, então eles precisam fazer o quê? Reconstruir o que seria o orçamento da Seguridade Social, né? Que é uma base diversificada de financiamento e despesas. Quem faz isso hoje? Eu vou avançar por causa do tempo. Volta um pouquinho. Então, assim, ó. Esses estudiosos, e aqui eu vou citar o nome da ANFIP, que é a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal, eles fazem estudos já há muito tempo, há um bom tempo no país, tentando separar essas contas. O que é o orçamento da Seguridade Social? O foco deles não é o orçamento fiscal, eles tentam reconstruir o que seria o orçamento da Seguridade Social. Considera-se aqui também os recursos de receitas e despesas do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, eu trouxe aqui ao final 2 gráficos, né? Talvez não estejam muito visíveis aí, mas esse primeiro gráfico, ele mostra as contas baseadas no que está publicado no site do Tesouro Nacional. E aqui seriam as contas do sistema de previdência social, o regime geral, né? Aqui, lembrando que aqui ele está junto com o orçamento fiscal. Então, se nós formos observar os gráficos, as barras em azul e vermelho, o azul representam as receitas, ou seja, tudo que foi arrecadado, e o vermelho representam as despesas. E as barras viradas para o lado esquerdo do gráfico representam o resultado da Seguridade, o resultado, no caso, das demonstrações, do orçamento, que, embora não dê para ver ali, ficou um pouco pequeno, em 2016 atingiu 138 bilhões de déficit. Então, o que o governo está dizendo para nós, população, é que o seu sistema de Seguridade Social, junto com um orçamento fiscal, está dando um prejuízo, vamos dizer assim, de 138 bilhões, segundo dados do Tesouro Nacional. Então, baseado nos estudos da ANFIP, que é o órgão que é a entidade que analisa e tenta reconstruir essas contas, tenta separar os orçamentos, eu coloquei aqui o segundo gráfico, né, publicado pela... Você pode ir um pouquinho... Isso. Então, esse gráfico, vocês podem perceber que ele tem um formato bem diferente do outro, né? No mesmo princípio, as barras em azuis.
Em azul são receitas, as vermelhas em despesa, e as menores ali seriam o resultado. Como nós podemos notar, em 2000, ali tem, o último ano é 2015, o qual a Anfip analisou. 2015 o resultado chega em 11 bilhões de superávit, diferente dos 138 bilhões que é apontado lá pelo governo. É importante ressaltar que o estudo da Anfip, ele mostra aqui somente o orçamento da Seguridade Social, que é aquilo que a Constituição Federal prevê. Ou seja, ele tira daqui receitas que não são do sistema de seguridade e despesas que não são dela. Deixa somente o que é. Lógico, através de estudos, levantamentos, porque esses dados eles não são tão simples de extrair. E aí, né, vem esse parênteses. Então, como pode ser visto aqui na minha tentativa de expor aqui para vocês, há uma divergência, né, de visões. O governo diz que o sistema tem déficit, e há entidades, não há só a Anfip, há outras entidades que estudam isso, dizem que tem superávit. E nós ficamos no meio, né? Como formar opinião diante disso? Eu quero crer que números contra argumentos, contra números não há argumentos. Só que é preciso rever a forma com que o governo está colocando isso, né? É preciso nos remetermos à Constituição Federal de fato, que hoje, na prática, não tem sido feito como a Constituição determina. Vou deixar esse parênteses aqui para que a gente possa pensar um pouquinho a respeito. Certo? Obrigado, Fábio.